E aí eu queria começar pensando assim, a nossa afirmação da live é: precisamos falar sobre capacitismo, né? E aí, assim, e por que que a gente precisa? Eu acho que essa é a pergunta, que eu venho falar um pouco disso, que eu vou tentar trazer algumas questões, assim, mais teóricas, né? E contar com as contribuições, assim, das experiências das gurias, que é o mais importante, né? Para a gente chegar nesse porquê. Então, assim, para começar, eu trouxe a questão assim, ó, o conceito, né, para a gente poder estar falando sobre esse conceito de capacitismo, ele vem tomando um corpo nas discussões relacionadas à deficiência, não só um corpo teórico, mas também um corpo de bandeira de luta para o movimento, né, das pessoas com deficiências, nesses últimos anos, assim como o uso de nomenclaturas, né, o uso da palavra pessoas com deficiência e não portadores, essas mudanças, né, e que a gente sabe que vão fazendo muita diferença, né, no nosso contexto de luta e de garantia de direitos também, né. Então, esse conceito, ele vem nesses últimos anos tomando um corpo maior, né, e aí vários pesquisadores vão trabalhando e o movimento social vai fazendo esse movimento, né, de garantia de direitos a partir de uma luta anticapacitista, né. As primeiras produções e os primeiros escritos fora do Brasil, eles vêm de autores ingleses, né, e eles vão juntar alguns termos da língua inglesa, eles diriam, digamos assim, significariam. Então, a gente aqui no Brasil acabou usando o termo de capacitismo, né? E um dos autores, então, que é não sei se a pronúncia vai sair boa de inglês, né? Gregor Wolbring, ele vai trazer, então, que o conceito de capacitismo, ele vai ser uma forma de discriminação. E de capacidade para as pessoas com deficiência como uma impossibilidade, como se as pessoas com deficiência fossem incapazes, né, de alcançar, né, com base nessas supostas limitações, as pessoas com deficiência, então, não conseguiriam adentrar determinados espaços sociais, realizar determinadas atividades. Além desse conceito, no Brasil, a pesquisadora Anaí Guedes de Mello, que ela é da UFSC, né, ela é uma antropóloga, ela tem vários estudos no laboratório, assim, de estudos teóricos e práticas de extensão de pessoas com deficiência. Ela traz uma coisa muito importante, que esse conceito de capacitismo, ele prevê uma interdição, né? Ele interdita, que a pessoa com deficiência adentre na sociedade, nos espaços que ela tem desejo, que ela tem interesse, não só pela garantia de direitos, né, mas nos espaços de trabalho, nos espaços de educação, nos espaços, né, sociais, nos espaços de lazer, a partir de um modelo que é inalcançável para a pessoa com deficiência. Por quê? Porque esse modelo, ele vê uma limitação inexistente. Essa limitação, ela é colocada pela sociedade para as pessoas com deficiência. E, na verdade, o que tem são barreiras para as pessoas com deficiência. E por isso que as pessoas, né, vão ter dificuldades de acesso e de desenvolvimento. Então, o capacitismo, ele interdita as possibilidades, porque ele coloca as pessoas com deficiência neste lugar, vivenciando barreiras. Eu acho que fala muito também do próprio conceito de deficiência que vem com a Convenção da ONU. Também no CEPAC, que é a questão assim, de ser interseccional, porque está relacionado a outras situações de desigualdades, relacionadas a gênero, relacionada à classe, à etnia, à raça, né, que é a questão do capacitismo também vai ser trazida pela lei como um produtor de desigualdade social que é estrutural das nossas relações, né, e eu queria trazer algumas coisas para ilustrar, algumas frases, porque é tão sutil muitas vezes, né, essas perspectivas, essas formas capacitistas, que eu acho que é interessante, assim, a gente trazer algumas coisas. Claro que as gurias vão trazer a experiência delas, as vivências, né, que são muito mais importantes. Mas como
parece que são tão inocentes, como, por exemplo, que a gente já viu na mídia, a questão das pessoas usarem o autismo como se fosse um adjetivo, e dizer, hoje eu estou muito autista. Ou algumas frases que parece que está no nosso cotidiano, como, por exemplo, nós não temos pernas para fazer esse serviço. Né? Quer dizer, então, que se não temos pernas, não podemos fazer, né? Então, isso é muito capacitista, né? E não só o uso, como a reflexão que a gente precisa fazer de que se esse modelo de corpo não é alcançado, então não temos acesso e não podemos fazer, né, os nossos interesses, seguir os nossos desejos, nossos trabalhos, a nossa vida, os nossos relacionamentos, né? E essa postura discriminatória, como eu falei, ela vai trazer questões de desigualdades, que estão a pé de questões do racismo, de questões de gênero, de sexualidade, e que trazem essa perspectiva interseccional, que o CEPAC se disponibiliza e que tem sido muito estudada e muito trabalhada, né? Nos últimos anos para cá, assim, se popularizou muito com o livro da Carla Cotirene, que é uma pesquisadora negra, né, e que trouxe da coleção da Djamila Ribeiro, dos feminismos plurais. Então, tem uma contribuição muito grande e né, uma contribuição do feminismo negro que traz essa perspectiva para a gente estar analisando. Né? A Débora Diniz também escreve muito, né, sobre as questões das deficiências, já tem materiais mais antigos, em que ela já vinha questionando essa questão da gente precisar olhar para o capacitismo, assim como a gente olha para as questões, né, de homofobia, com as questões do racismo. Então, essas coisas, elas estão, como diz a Carla, elas estão numa encruzilhada. A pessoa que vive essas experiências, ela está nessa encruzilhada. E a gente precisa ter esse olhar para poder, então, desenvolver políticas públicas, para poder pensar em estratégias de luta do movimento e para poder avançar, né, numa igualdade mais formal na nossa sociedade, né? E aí, já indo assim, mais para o caminho assim, né, do fim, eu queria dizer assim, que a gente sabe que isso o capacitismo, ele é um dos pontos, né, de produção de desigualdade da nossa sociedade, e isso é muito antigo. Apesar do conceito ter avançado agora, né, se a gente for olhar lá para trás, no século XIX, junto com as ideias da eugenia, das raças puras, que se falava muito do racismo científico, já se pautava a desumanização das pessoas com deficiência. Essas pessoas já estavam sendo consideradas, né, excluídas mesmo da sociedade, a partir dessas perspectivas jurídicas, né, já estavam nos asilos, excluídos, eram consideradas vergonhas, né, para a família, nas perspectivas biológicas, médicas também, de normalidade, né, que não se eram alcançadas. Primeiramente, a gente precisa assumir uma postura e parte, sim, das mínimas coisas, né, e as mínimas são, sim, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente expressa, né, as questões, inclusive com os nossos pares, nos espaços onde a gente trabalha, nos espaços coletivos, né, de formação, né, e um outro ponto que eu acho muito importante é estarmos agregando de forma coletiva, como o exemplo desse coletivo, em outros espaços, né, uma luta que dê visibilidade para as barreiras sociais, inverter essa lógica de que as pessoas com deficiências não podem, não, a sociedade é que impõe barreiras para as pessoas com deficiências, e isso é nosso dever, né, nós precisamos, né, dar visibilidade para essas barreiras, e nós precisamos também dar um lugar de protagonismo para as pessoas com deficiência quando está se tratando desse tema. Não podemos nós não ter uma deficiência e ficar falando e achando que, bom, então está decidido, as pessoas com deficiências têm que ir nesse lugar, elas vão sentar aqui, elas vão falar disso, elas vão... Não, isso está muito errado, né? Então eu entendo que a gente tem que partir desse lugar, sim, de dar visibilidade para as questões das barreiras, dos impeditivos, ser anticapacitista, partindo, sim, dos mínimos detalhes, e dar visibilidade e protagonismo para as pessoas com deficiência nas devidas situações, né? Eu acho que em relação principalmente à garantia de direitos e políticas públicas, apesar da gente estar vivendo um momento super difícil, é imprescindível, né? E isso também parte dos mínimos detalhes das nossas relações sociais, tu dá protagonismo, que é a mesma coisa que a Jéssica falou, a pessoa vai lá e pergunta para a mãe dela se ela fala. Gente, né? Ai, mas eu não fiz por mal, né? Mas é isso, né? Tu nunca dá para aquela pessoa um lugar de sujeito, como a Josi falou, tu desumaniza,
né? Então, eu acho que é o dever da gente olhar, né? Olhar sempre e tentar, como a Luísa disse, não é fácil, porque é estrutural, como o racismo, né? A sociedade se constitui a partir desse lugar de exclusão, e de exclusão para uns e de inclusão para os outros. E aí a nossa luta é o contrário, né? É incluir, né, todas as pessoas. Eu, enquanto mulher com deficiência, eu sugiro que perguntem, que conversem. E não dói perguntar. A pessoa se sentir à vontade vai responder, senão ela vai dizer, olha, não me sinto à vontade de responder. Simples assim, como toda e qualquer outra pessoa sem deficiência. E uma frase que eu gosto muito de usar, Jéssica, vou citar a Jéssica porque ela também é uma mulher com deficiência, que nós não fomos construídas ou nascemos ou somos, né, referência em série, que nem soldadinhos de chumbo. Nós somos diferentes com as nossas características, nossas especificidades, como eu já disse anteriormente, nossas qualidades e defeitos. Que não fique pensando que todas as mulheres cegas agem iguais, falam iguais e são iguais assim como as mulheres com deficiência física igual a Jéssica. Não. Vai ter uma mulher com a mesma deficiência que a Jéssica tem, só que não vai ter essa articulação de pintar tecido. São algumas contribuições que eu trago que são muito importantes, porque as pessoas ficam pensando que todas as pessoas cegas, ou todas as pessoas cadeirantes, ou todas as pessoas surdas, na sua especificidade, conseguem fazer as mesmas coisas. Não. Não. Eu conheço pessoas que têm a mesma deficiência que eu e algumas caminham, outras conseguem escrever com a mão. Não é só porque tem a mesma deficiência que é tudo igual, né? Tem diferença. Exato. E aí abre a resposta para o questionamento que nos foi dado. Perguntem, tentem conviver. Se tem uma pessoa no seu trabalho, sua vizinha, na sua escola, na universidade, converse, se aproxime, porque deficiência não é contagiosa. Exatamente, não precisa ter receio, podem conversar, perguntar. Nós só temos uma diferença física, mas apenas isso. Exato.